Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma aula de religião, tá certo? Nosso tema de hoje é José, a história de José, tá certo? Então, vamos lá. Fica em Gênesis, tá certo? Começa no 37 aqui, do resumo da historinha de vocês. Capítulo 37, do versículo 1 até o 11. E essa que eu vou falar, tá certo? Que terão mais. Então, gente, vou começar aqui, tá? Os sonhos de José. Depois do reencontro de Jacó e Esaú, vocês lembram da história de Jacó e Esaú, né? Os gêmeos, né? Que Isaac e Rebeca tiveram, não é? Então, que ele trollou o pai dele, não foi? Colocou pele de bicho para ganhar a bênção do seu pai e fugiu para casa do seu tio Labão com medo do irmão, que o irmão matasse ele, aí ele correu para casa do seu tio Labão, o tio dele. Chegou lá, ele se apaixonou por Raquel, mas não se casou com Raquel. O tio dele que trollou ele, dessa vez, né? Que ele que trollou o pai, e agora foi o tio que trollou ele. Né, que o tio dele disse que ele trabalhasse 7 anos para casar com Raquel. E acabou casando com Lia. Não foi isso? Ficou mais velha. Disse, você vai casar com Lia, porque ela é mais velha. Se quiser a minha filha mais nova, terá que trabalhar mais 7 anos, totalizando 14, né, gente? Aí, durante que ele estava casado com Lia, Lia teve filhos, gente. Estava tendo filhos, né? Então, veja só. Depois do reencontro de Jacó e Esaú, ele pensava que o irmão dele, Esaú, ia matar ele, né? Ia ter guerra, né? Mas graças a Deus não teve, né? Os dois se perdoaram. Ele estava todo dia querendo criar coragem para ver a família, para ver o irmão, para pedir o perdão, né? E Deus deu essa coragem a ele, não disse que estava com ele, não sonhou com a escada, não foi dos anjos subindo e descendo? Então, aí, mas mesmo assim ele tinha um pouquinho de receio, né? Ele criando coragem para ir ver o irmão. Mas deu tudo certo, né? Aí cada um seguiu o seu caminho, não foi? Aí Jacó voltou para Canaã com seus 12 filhos. Um deles se chamava José e era o preferido. Por que ele era o preferido? Porque era filho da mulher que ele mais amava, da preferida dele. Entendeu? Aí certa vez, Jacó mandou fazer uma túnica colorida para José. Uma túnica. Quando os outros filhos souberam do presente, ficaram com muito ciúme e passaram a ser grosseiros com o irmão. Quando souberam que o pai deu aquela túnica para ele, né? Ficaram com raiva. Porque só ele e a gente merece, não? Certo? O pai, ele ensinou muito a José também. Ele sabia fazer contas, né? As coisas, ele era inteligente, porque o pai se interessou em ensinar mais ele, entendeu? Mas para tudo isso teve um propósito, né? Um dia José sonhou que estava no campo colhendo trigo e que o trigo ficou em pé, enquanto o trigo dos irmãos se curvaram diante do trigo dele. Então, o trigo é um feixe, sabe? Feixe é um conjunto de muito trigo junto, assim, ficou em pé. E os feixes de trigo do irmão podiam se curvaram ao dele. Mas o irmão ficava olhando assim pra cara dele. O que ele tá pensando, hein? Aí deixaram pra lá. Aí, alguns dias depois, José sonhou novamente. É o mesmo significado dos sonhos. E contou aos irmãos que o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele. Nota 11 estrelas. Veja, não são 12 filhos? Então, ele, né, estava em pé e as 11 estrelas são os irmãos dele. Ele disse que esses sonhos significavam que seus irmãos também se curvariam diante dele. Aí tinha uns que tiravam onda da cara dele. KKKK. Você acha que a gente vai se curvar a você? Ah, tá se achando. E com raiva, né? Por causa disso, seus irmãos ficaram com mais raiva de José.
Certo? Olha eles tudo com raiva. Porque eles achavam que ele era o queridinho. E na verdade era que o pai mais amava mesmo, era mais ele. Certo? A mulher de Jacó, gente, teve 2 filhos. A Raquel teve 2, ela era estéril. Certo? Nota que cada um que amava sua esposa era estéril, veja. A gente aprendeu que Abraão, né? Abraão amava Sara e Sara era estéril. Não foi isso? Sara só veio ter o filho no tempo que não podia ter, né? Deus aí estava mostrando o poder dele, não é? Aí depois teve Isaac, que se casou com Rebeca, que também não podia ter. Veja aí as gerações, ó. Também não podia ter. Isaac orou a Deus e Deus concedeu, né? O desejo deles, né? Fez ela ter os gêmeos, né? A Jacó, ele amava mais Raquel, né? Ele teve muitos filhos com Lia, mas a mulher que ele amava não podia ter também as mulheres que eles amavam. Tá vendo? Vendo só a geração? Aí o que que acontece? Deus abençoou também, né? Raquel, e Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. Depois de Benjamim ela morre, certo? Porque Jacó amaldiçoa quem pegou em santinhos, que era de alguém da família. Aí ela tinha escondido, entendeu? Para ela. Aí ele disse, Jacó disse, que morra a pessoa que pegou esses santinhos. Aí foi uma praga, entendeu? Aí ela morreu, depois de Benjamim, certo? Aí olha só, voltando para a história, né? Que é a mesma história que está seguindo. De Abraão até aqui, ó, a gente tá vendo que é uma linhagem, certo? De Abraão, aí veio quem? Isaac, depois de Isaac, Jacó e agora José. E depois de José, era a historinha de Moisés, que a gente já aprendeu de Moisés. Tá certo? Então vamos lá. Voltando para José. Depois dos sonhos, né? Que a gente viu ele tendo sonhos. Então, certo dia, Jacó pediu que José fosse até o campo para ter notícia de seus irmãos. O pai dele, Jacó, disse: vai lá, José, ver seus irmãos, que estavam cuidando das cabras e das ovelhas. Quando os irmãos viram José se aproximar, decidiram livrar-se dele, dar um fim nele. Porém, Rúben, o irmão mais velho, não concordou. Então sugeriu que eles o jogassem em um poço seco. Ele disse isso para poder salvar o irmão depois. Quando José chegou, eles tiraram a sua túnica, que ele ganhou de presente, tiraram. Os irmãos tiraram. E o jogaram no poço. Mas antes que Rúben pudesse salvá-lo, os outros irmãos venderam José como escravo a um grupo de ismaelitas. Não é israelitas não, tá? Ismaelitas. Tá bom? Aí veja só. Um grupo de ismaelitas que seguia para o Egito. Então, o irmão Rúben, ele não estava de acordo. Ele pensou lá na casa dele, né? Depois que jogaram, ele pensou lá em pegar o irmão de volta, tirar ele de lá. Mas os irmãos queriam até que ele morresse. Pra você ver como era a raiva que eles estavam. Aí o que aconteceu? Ele disse, sabe o que a gente faz, os outros irmãos, né? Fora Rubem. Sabe o que a gente faz? A gente vende ele. Vamos vender, que pelo menos a gente não mata ele. Mas vende ele e ele some da nossa vida. Aí o que acontece? Quando o Rubem voltou, né? Eles já tinham vendido já, tá? Aí Rubem voltou, que era o mais velho, né? Quando o Rubem voltou ao poço, o irmão já havia sido vendido, gente. Então molharam a túnica com o sangue de cabrito e disseram a Jacó que um animal selvagem havia matado José. Jacó ficou muito triste com a notícia. Eles chegaram lá com a túnica, olha só. Isso aqui é quando venderam ele, tá? Aí chegaram lá com a túnica
Aí disse, ó, papai, ele morreu. A gente, ele foi atrás da gente, mas não deu tempo dele chegar e nos achar. Então, um bicho comeu ele, acho que comeu, papai, porque ele não estava lá, certo? Disse que ele foi comido, porque não achou ele. Melou, né, ver, gente? Tramou tudo isso, né? Tudo isso foi errado. E o pai chorando de se acabar, que era o filho que ele amava, né? Então vamos lá para José Interpretações. Gênesis, eu nem falei esse. Esse é Gênesis, esse que eu falei que ele foi preso, não, que ele foi vendido, né? Ficou em Gênesis 37 ainda, do capítulo 12 até o 35, tá certo? E agora eu vou falar de Gênesis 39, capítulo 39, do versículo 40 e 41, tá certo? Olha só. José interpreta os sonhos do faraó, mas antes disso ele interpreta outros, lembra, né? Os compradores de José seguiram para o Egito e lá o venderam para Potifar, um homem que trabalhava para o rei. Era muito de confiança do rei, certo? José trabalhou para Potifar e depois de um tempo se tornou administrador de toda a casa, porque ele era inteligente, lembra, né? Que eu disse que o pai ensinava a ele. Olha aí o propósito, tá vendo? Chegou lá no palácio, ele virou administrador dos negócios de Potifar, né? Ele estava ajudando, certo? A contar essas coisas assim, né? A ver as trambicagens dos ladrões lá e tudo. Se você assistiu o filme que passou na Globo, né? Faz tempo que passou. É de José também, é O Rei dos Sonhos. Certo? Esse filme conta do jeito que eu queria que vocês vissem. Então veja só. Lá nesse filme passa que um homem vai comprar cavalos a Potifar. Aí o que que acontece? Quando o homem vai comprar o cavalo, né, ele quer fazer trambicagem, né, quer roubar. Aí a balança lá tá quebrada. Aí José diz, ó, tá roubando, ó, tá errado. Aí ele tá alertando, né? O homem fica com raiva. O homem que tá vendendo o cavalo lá fica com raiva. Porque ele descobriu a trama dele. É por isso que ele ganha o cargo de administrador. Que ele chega lá, ele tem que limpar o chão. Como qualquer um servente lá, ele fica que nem escravo, fica limpando o chão. Aí, esse filme é maravilhoso, esse do Rei dos Sonhos, né? Porque dá para comprar no YouTube. Mas se vocês pudessem ver ele, seria muito bom. Mas aí ele chega lá limpando o chão, né? Aí se torna administrador por causa disso que eu contei já, né? Que ele é muito inteligente. Mas depois disso, que ele vira administrador, a mulher de Potifar quer conquistar ele, gosta dele, que ele é bonito, né? Ele foi preso, tem dizendo que ele foi preso com. Que ele chegou lá com 17 anos. Já tô falando que ele foi preso, ó, porque ele vai ser preso, né? Calma. Então vamos lá. Enquanto ele é administrador, gente, aí a esposa de Potifar fica afim dele, fica querendo ele para namorar, escondido, porque ela não é casada com Potifar. Aí ela agarra ele, né? Fica querendo beijar ele. Ele diz: Não, isso é errado, você é casada, eu sou servo de Deus, eu não faço isso não. Então o que que ela faz? Ela rasga a roupa, né? Para dizer que José fez alguma coisa com ela. Aí, como ela tá rasgada e tudo, né? Potifar manda prender mesmo ele. Aí ele vai preso, né? Com 17 anos. Ele passa lá mais ou menos, né? Que as pessoas calculam 13 anos, que é por causa da idade de Benjamin, essas coisas assim, certo? 13 anos. Não tem o tempo certo, mas ele passou muitos anos lá preso, certo? Passando algum tempo, os chefes dos copeiros e dos padeiros do faraó também foram presos. Os padeiros e os copeiros. Padeiros que faz pão, vocês sabem, né? E copeiro é que serve ao rei, dá comida ao rei, dá vinho ao rei, certo? Eles foram presos.
E lá eles tiveram sonhos em que José interpretou. Ele estava tendo sonhos repetidos. Certo? Aí ele disse, poxa, eu estou tendo sonhos que estão me perturbando. Aí José, conte-me. Aí o copeiro contou. Disse que teve um sonho com a parreira. Parreira é pé de uva, tá? As parreiras com 3 cachos de uvas. Aí ele tira os 3 cachos de uvas. Aí faz o vinho, né? Lá, prepara o vinho e vai servir para o rei. Aí, esses 3 cachos de vinhos eram 3 dias que ele ia passar dentro da prisão, e no terceiro ele ia ser liberto. Ele fala isso para ele. Aí o outro, com inveja, né, com ciúme, diz: eu quero também que você conte o meu. Também estou tendo sonhos perturbadores. Aí ele diz: como é o seu? Conte. Aí ele diz que está tendo um sonho com um cesto na cabeça de pães, 3 cestos. 3 cestos, veja, 3 também. 3 cestos de pães na cabeça. E vem os corvos. No filmezinho mostra pombo, né? Mas são corvos. E come aqueles pães. Aí, 3 corvos, né? Veja, 3 cestos e 3 corvos. Então ele disse: você também sairá com 3 dias. Aí ele, que bom, eu também vou sair. Aí, mas ele disse: não, mas isso é mais sério. O seu o rei vai colocar uma pena forte para você, né? A pena forte foi a pena de morte. Quando ele saísse, ia ser para morrer, certo? Aí ele decifrou o sonho dos dois. Esse padeiro não acreditou, não. Ele disse: não tá com você, não. É mentira. É mentira que tu tá dizendo. Mas quando saiu, aconteceu direitinho. Ao copeiro que servia ao rei, José pediu para ele lembrar dele lá para o rei Faraó, lembrar dele, falar dele, é para poder libertar ele. Né? Os carcereiros lá gostavam muito de José, né? Ele fez amizades, mas com isso tudo ele ainda continuava lá preso, vários tempos preso, tá certo? Aí vê o que acontece. Certa vez o rei do Egito teve 2 sonhos bem estranhos e por isso chamou vários sábios para tentar interpretá-los, mas ninguém conseguiu interpretar. Então o chefe dos copeiros lembrou de José. Aí ele lembrou, porque ele interpretou o dele, ele lembrou dessa vez. Mas veio o tempo que o coitado passou lá, né? Muitos anos. Veio lembrar agora. Mas como eu disse, para tudo tem um propósito, né? Toda demora, todo sofrimento, né? Tem um propósito de Deus. Então o chefe dos copeiros lembrou de José e sugeriu ao rei que chamasse ele. Aí o rei disse: chame para ver se ele sabe. Quando José chegou, explicou os sonhos ao rei. Né? Os sonhos dele eram quais? Era, desculpa, gente. Era 7 espigas de milhos boas e 7 espigas de milhos ruins. Queimadas, né? Na historinha diz queimada. Se você assistiu o filme mesmo que eu queria que assistisse, do Rei dos Sonhos, as 7 espigas de milho ruins comem as boas, certo? Aí ele tem sonhos também com a vaca. Depois dessa de milho foi a vaca. 7 vacas bem gordinhas e 7 vacas bem magrinhas. E essas bem magrinhas engoliam essas gordinhas. Nota que todos eles são 7, ó. 7 espigas de milho, 7 vacas, né? Aí vê o que ele diz. As 7 vacas e as 7 espigas bonitas significavam que haverá no Egito 7 anos de boas colheitas. As boas eram 7 anos de boas colheitas. E as 7 vacas magras e as 7 espigas queimadas, feitas e feias, quer dizer, feitas não, e feias, significava que haverá no Egito 7 anos de muita seca e fome, certo? Iria morrer os bichos, iriam secar as comidas, as plantações. Aí o que acontece? O rei ficou: e agora? Vai ser 7 anos bons, mas não, todo mundo vai morrer. Eu não sei o que fazer, o que é que eu vou fazer? Aí José: calma, calma, rei. Faça dispensas para guardar essas comidas.
Nesses 7 anos, faça com que as plantas produzam muito, e os animais tenham muitos filhotes, tenha muita dispensa para água, muita dispensa para comida. Aí, vê o que ele diz para o rei. Por isso, guardem todo o alimento que conseguirem nos anos da colheita boa. O rei ficou muito contente com a interpretação e o conselho de José. Tá vendo? E por isso o nomeou como governador. Ele se tornou governador. Certo? Porque ninguém teve essa inteligência que ele falou, né? Nem interpretou e nem falou o que fazer. Assim como a interpretação dos sonhos do faraó, José ajudou todo o Egito, certo? Ajudou todos. Então ninguém morreu por causa dessa inteligência dele, certo? Pois é. Então vamos lá. Sim, aí ele também mudou o nome dele, né? Pegou a espada, aí disse que seu nome agora será, né? Botou um anel de governador. Seu nome agora será com a espadinha assim, ó. Zafenate Panear. Zafenate Panear. Certo? O que significa? Deus fala e ele vive. Zafenate é Deus fala, Panear, ele vive. Certo? Aí o rei creu em Deus. Certo? Então veja o que Deus faz para mostrar o poder dele. Tá bom? Aí agora, ó. Gênesis 42, tá certo? 42, capítulo 42, vai do 43, do versículo 43 até o 44. Os irmãos de José vão ao Egito. Ó. Após os 7 anos de boa colheita, chegaram os 7 anos de seca, da fome, né? Por isso, muitas pessoas iam até o Egito para comprar alimento. Jacó também enviou seus filhos para buscarem comida. Quando chegaram ao Egito, eles se ajoelharam diante do irmão e José os reconheceu. José reconheceu os irmãos quando chegaram lá. José queria saber se os irmãos tinham se tornado bons, então resolveu testá-los. Ele fez várias perguntas para os irmãos e em seguida ordenou que buscassem o irmão mais novo, Benjamim, né, que ele não conheceu não, ele era muito bebezinho. Quando trouxeram Benjamim, José vendeu-lhes mantimentos, escondeu um copo de prata na sacola que Benjamim carregava, cada um pegou as sacas, né? Aí, gente, no filme também mostra que deixou o irmão Simeão preso lá para poder trazer Benjamim para ele ver, certo? Nessa historinha que não fala, tá? Mas de verdade mesmo, na Bíblia também fala que deixou um irmão, né? Quando os irmãos foram lá pedir comida, deixou um irmão lá, Simeão, preso, para que eles trouxessem Benjamim para ele conhecer, certo? Aí levaram mesmo Benjamim. Antes de levar Benjamim, eles levaram a saca de comida também, certo? Aí, quando acabou a comida, levaram Benjamim do jeito que ele pediu e soltaram, né? Os soldados dele soltaram Simeão, tá certo? Aí, na hora que foram pegar outra comida, né? Colocou uma taça assim somente para incriminar o irmão mais novo, para ver qual era a intenção dele, o que eles iam fazer, né? Se iam deixar o irmão lá, como é que estavam, o que iam fazer, a reação dele, ele queria saber ali na hora. Aí veja só. Quando trouxeram Benjamim, José vendeu-lhes mantimentos e escondeu um copo de prata na sacola que Benjamim carregava. Por causa disso, José ordenou que prendessem Benjamim, somente para ver a reação dos irmãos. Os irmãos quiseram ficar no lugar do mais novo. Veja só que sabia que o pai amava muito o mais novo, né? E disseram: como poderemos voltar para casa sem o nosso irmão? Se o fizermos, se a gente fazer, nosso pai morrerá de tristeza, porque já demos um fim no nosso irmão nosso irmão José. A gente tinha um irmão,
Mas por causa dele, nosso pai sofreu muito. E se esse também não voltar, ele vai morrer. Entendeu? Aí quando José ouviu isso, soube que eles estavam realmente arrependidos, certo? Eles falaram que realmente deram fim a um irmão, né? E que o pai ia sofrer se esse mais novo ficasse lá. Olha só. Isso aqui é José, viu? Que os irmãos curvados. Lembra do sonho dele, das estrelas e do trigo? E aí, não se curvaram mesmo de verdade? Aí os irmãos viram o que aconteceu, né? Eu não sei se mostrei aqui do sonho do faraó. Olha aqui do sonho do faraó, que ele ficou preocupado. Não foi aqui é José interpretando, ó. Aqui, certo? Aí aqui ele já tá governador, os irmãos se curvando. Tá vendo? O que aconteceu, o sonho que ele teve. Foi uma revelação, né? José conta quem é. Veja só. Os irmãos de José, fica em Gênesis 45, tá? Capítulo 45. Aqui não tem dizendo os versículos, não. Fizeram só um resuminho aqui na história. Os irmãos de José não sabiam mais o que fazer para resgatar Benjamim. Então José, bastante emocionado, disse: Eu sou José, aquele que vocês venderam. Mas não fiquem tristes, pois Deus tinha planos. Olha o que eu falei, Deus tinha planos. E me enviou ao Egito para que eu pudesse ajudar as pessoas. Tá vendo? O servo de Deus dando testemunho ali no meio, né? Para todo o povo daquela época conhecer e saber quem é Deus. Que Deus tudo pode, que Deus é todo poderoso. Aí veja só. Os irmãos de José, arrependidos, pediram-lhe perdão. Eles se abraçaram e José chorou sobre eles. E também entendeu eles, porque se José fosse como eles, um deles, José também ia ser assim, né? Também ia ficar com ciúme, com raiva, que são sentimentos, gente, que a gente vê que uma pessoa está sendo mais paparicada, né? Mais, como é que diz, ajudar do que os outros, né? A mãe ou então o pai tá dando mais amor para um do que para outros, né? E o pai de muitos filhos deve amar igualmente todos. É meio difícil, viu? Para quem tem muitos filhos é meio difícil. Mas deve amar igual a todos. Não pode ter o preferido, né? Mas aqui a gente viu que foi plano de Deus isso tudo acontecer, né? Os irmãos vender ele, né? Do sonho dele, que Deus já estava mostrando ali, né? Então vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei. Pediram perdão, não foi isso? A pedido de José, os irmãos voltaram para Canaã e contaram a Jacó, pai deles, né, que já estava velhinho, tudo o que havia acontecido. Depois eles seguiram para o Egito para morar com José. Tá vendo? Saíram de lá de Canaã e foram morar com José, a família todinha lá. Vê que felicidade. Ó. Todos juntos, né? Maravilhoso, né? Então, o que que a gente aprende com essa história? A gente aprende, né, o valor do perdão também, aqui, né, que ele perdoa os irmãos. O valor do amor, aqui é muito amor, né? Porque se ele fosse um homem mau, ele deixava tudo preso e tratava eles mal, né? Mas ele ali, ó, ele com saudade da família dele, o amor, né? Ele primeiro fez isso aqui de prender Benjamim somente para ver a reação dos irmãos. Mas pelo que fizeram com ele, eles podiam se vingar. Mas ele não se vinga. Não é isso? Ele mostra que tem um amor, que ama os irmãos. Os irmãos pedem perdão a ele. Veja como a gente aprende com essa história, né? Aprende o poder de Deus aqui, que Deus mostra, né? A revelação de tudo que aconteceu ali, né? E a humanidade naquele tempo ali, naquele lugar,
né, soube quem é Deus, né? E durante esses anos foi uns anos muito bons, né? Porque ali estavam crendo em Deus. Quando é mais para frente, a gente vê que aquilo ali, ó, depois que morre esse rei, vem outros reis malvados que não creem em Deus, certo? No tempo de Moisés, né, que vem depois. Não crê em Deus. Crê em Sol, Deus do sapo lá, Deus, em vários deuses, né? Deus Lua, mas tem uns nomes também lá que eles dão, né? Deus Sete, lá. Tantos deuses aí que eles criaram. Então, e não cria em Deus. Né? Os escravos sofreram, né? Que aqui os escravos não estavam sofrendo, né? Por causa de José. Houve paz nesse tempo. Mas depois que todos morreram, os escravos, ó, estavam sendo chicoteados para poder construir, né, aquelas coisas, aquelas estátuas para o rei, trabalhar para o rei, né? Eles estavam sofrendo naquele tempo. Depois de José. No tempo de José foi um tempo bom, certo? Tempo de amor, um tempo de perdão, né? José, ele se casou, tá? Se casou com Zípora, né? Teve filhos. Não é Zípora não, tá? É outro nome dela. Zípora foi Moisés, né? Depois eu pesquiso direitinho e digo a vocês. Teve filho, certo? Ele se casou. Aqui não mostra na historinha, não. Só mostra aqui, só mostra o importante, né? Não precisa mostrar a mulher nem o filho, não. Tá certo? Então, beijão para todos. Até a próxima aula. Nossa aula só é essa, é de Jacó e José. Tá certo? Leiam, escrevam direitinho. Porque quando a gente escreve, fica tudo na memória também, tá? Assistam. E beijão, né? E até as atividades, tá? Beijão. Fiquem com Deus.